Fala aí, Rô. Boa noite, boa noite. Manda aviãozinho aqui pros seus amigos aí para assistir a live que hoje vai ser bem legal. Fala, Shigeu. Já te, já te chamo aí, velho. Deixa eu fixar o comentário aqui. Rô, manda aviãozinho para todo mundo lá. Senta o dedo no coração aí. Boa noite, doutora Marina. Bem-vinda. Oswaldo, bem-vindo. Manda aviãozinho, convida o pessoal aí para assistir. Israel, bem-vindo. Isso aí, legal. Hoje a gente tem um convidado que está do outro lado do mundo. Deixa eu chamar ele aqui para a gente começar a bater um papo. Oi, Karina, bem-vinda. Vai ser legal hoje o nosso bate-papo. Senta o dedo no coraçãozinho aí para mais pessoas, para o Instagram notificar mais pessoas para participar desse bate-papo hoje, que vai ser bem bacana. Quem tem medo aqui de gravar vídeo? Fala, Shigeu! Beleza, Fernando? Tudo bem, cara? Como é que tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Uau, Então, muito feliz de estar aqui com você. Cara, que pô, satisfação. que isso, cara. Eu que agradeço aí a tua disponibilidade aí em bater um papo com os colegas aqui do Brasil, os dentistas, né? Adriana, bem-vinda. Deixa eu compartilhar a live aqui. Vamos lá, vamos chamar mais pessoas aí para participar desse bate-papo, né? Shigeu, primeiro queria te agradecer muito, cara, por você topar e bater esse papo com a gente, né? O Shigeu, nós nos conhecemos há pouco tempo, né? A gente faz parte de um grupo aí de mastermind de empresários, onde a gente, diariamente, a gente aprende, né, conteúdos relacionados à comunicação, marketing, gestão, vendas, principalmente, né? Que hoje eu falo que o profissional do futuro é aquele que sabe se comunicar direito e vender o peixe, né? Não adianta você ser professor, doutor na tua atividade e você não souber se comunicar, né? E o Shigeu tem um Perfeito. trabalho muito legal, que ele, além de ser um cara muito que ajuda todo mundo no grupo lá, né? Ele tem um trabalho muito bacana que ele ajuda os colegas a perderem o medo de gravar vídeo, de fazer live, né? Com algumas técnicas que ele desenvolveu, né? E aí ele vai contar pra gente um pouquinho sobre isso, né? Porque agora é um momento que tá a atenção de todo mundo tá na rede social, tá no Instagram. Hoje é esse novo momento que a gente está vivendo. Os cursos são gravados, né? Então a gente precisa começar a perder esse medo e começar a comunicar, né? E Shigeo, só vou dar um overview da odontologia para você. Não sei se você teve contato com alguém, se conhece algum dentista na família, né? Mas a odontologia, ela tem tanto conteúdo bacana, informação relevante, que nós dentistas podemos comunicar, explicar, orientar o paciente, educar o paciente. E hoje a gente faz no momento de uma consulta presencial apenas, né? Mas o alcance que a rede social tem hoje, a gente consegue orientar o paciente a escovar o dente, a usar um fio dental, a explicar qual é o melhor aparelho, quais os aparelhos ortodônticos existem, o que é uma prótese, o que é um implante, né? Então nós dentistas temos muito conteúdo que dá para ficar 365 dias com conteúdo na tua planilha organizado e falando, né? E aí e hoje os colegas, muitos deles ainda têm vergonha de gravar um vídeo explicando: oi fulano, aqui é o Dr. Fernando, queria passar uma orientação para você sobre como escovar o dente de uma forma mais com a melhor técnica possível, né? Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse sua história. O Shigeo está lá em Tóquio, né? Agora acabou de acordar, né? Exato.
Queria que você contasse a tua história e como você pode ajudar a gente, os colegas aqui que têm vergonha em gravar vídeo, quais são os primeiros passos, né? Perfeito, perfeito. Bom, primeiramente, Fernando, agradecer aqui, cara. Prazer enorme estar aqui com você, né? Compartilhando esse momento. Agradeço também a confiança, né? Porque a gente está aqui com a sua audiência, seus seguidores, então é uma responsabilidade muito grande, tá? Até meu pai tá aqui, cara. Uau! Feliz Dia dos Pais! Aê, aproveitando. Perfeito. Pessoal, boa noite para vocês aí do Brasil. Olha, tem até alunos meus aqui, alunas também, pessoal do Japão. Uau. Pessoal, uma boa noite, muito prazer. Eu sou o Shigeo, eu falo aqui diretamente de Tóquio, no Japão. Já moro aqui há 16 anos já, Fernando. É quase uma vida aqui. Isso. Pessoal, muito importante vocês entenderem, né, que quem vos fala aqui é um cara que era muito tímido, muito inseguro e muito travado. Muito, mas muito assim, Fernando. Muito, muito mesmo. Eu conto até uma história que eu conto bastante, é a que eu só consegui, olha só, eu só consegui a minha primeira namorada conquistar o coração de uma moça com quase 24 anos de idade, Fernando. Para você ver, para você entender a dificuldade que eu tinha de me comunicar, de falar sobre mim, sobre meus sentimentos, enfim. Então, eu era o cara que ia numa festa e eu ficava a noite inteira ali, sabe, aquele negócio de tomar coragem para ir conversar com as garotas. No final, o que acontecia? A festa inteira passava, o DJ ia embora, ou a banda, e eu ia embora chupando o dedo sozinho, porque eu não tinha coragem, certo? Então foi terrível, foi assim, e eu vivi isso até os meus 29 anos de idade. Era muito ruim, sabe? Eu sentia raiva, Fernando, eu sentia raiva de ser assim. Então era algo que eu odiava em mim, sabe? Só que é igual um braço, né? Imagina você não gostar do seu braço esquerdo e você só gostar do direito. Então eu aprendi que o medo, a insegurança, até os pensamentos negativos, eles não são tão ruins. Basta, e aqui já vem uma primeira dica, pessoal. Basta nós ouvirmos o que os nossos medos estão nos dizendo e usá-los como aliados. Então, se você ainda não grava vídeos, não grava lives, tem medo de se expor aqui no seu Instagram e nas suas redes sociais, ouça o que cada um dos seus medos está te dizendo. De repente é o medo de errar. Aliás, até agradeço, né, Fernando, você me deu as dicas, né, na sua área, odontologia e tudo mais. Estamos aqui lidando com doutores, doutoras, são profissionais que têm, né, uma carreira, têm uma reputação. Então, isso já é um grande peso também, Fernando. É a pessoa que tem... A autoridade, exemplo, né? Isso mesmo. Então a pessoa tem, por exemplo, 5, 10 anos ou mais até de profissão, então ela fica, poxa, mas eu vou aparecer nas redes sociais, eu vou parecer um blogueirinho, né? As pessoas ficam com esse medo. Aí, de repente, se eu falar alguma coisa errada num vídeo ou em uma live, e aí as pessoas vão apontar o dedo, enfim. Então, olha que interessante, Fernando. Já vamos quebrando aqui uma grande barreira dos profissionais da sua área. Acontece o seguinte, Fernando, você concorda que lá dentro do consultório, com um paciente ali, você tem, né, uma vida em suas mãos. Qualquer erro ali pode causar, né, uma ferida, enfim, pode causar várias coisas, correto? Sem dúvida. Isso. Então, dentro da sua área e outras áreas também, o que acontece? Você como profissional, né, você acaba tendo essa parte do não querer errar. Então tá sempre ali praticando, estudando, enfim, é sempre um cuidado muito, muito grande. Então, eu digo assim, esse nosso senso de não errar, ele aumenta cada vez mais. Conforme o tempo vai passando, então eu começo a me cobrar mais. Opa, não posso errar, por quê? Porque se eu fizer um bom trabalho, eu vou ter esse cliente vai falar para mais pessoas, então meu trabalho cresce. Então a gente cria esse senso. Opa, não posso errar, não posso errar, não posso errar. E chega num ponto, chega num nível muito, muito alto. Claro, com a prática, fazendo isso várias vezes, isso se torna praticamente automático. Só que o grande problema é o seguinte, nós queremos levar esse nível aqui, esse nível de acerto, esse nível de perfeição, esse nível de experiência, para uma nova atividade, que no caso seria gravar vídeos e lives. Só que aí a pergunta é a seguinte, Fernando, como é que eu vou entregar todo esse nível aqui se eu nunca gravei? Se eu nunca fiz uma live? Se eu nunca fiz stories? Não dá, não dá. Então não acompanha. E é por isso que eu acredito, né, quem está assistindo aqui pode falar muito melhor,
né, você acaba trazendo toda essa cobrança também. Eu lido muito com isso, por exemplo, quando profissionais da área de maquiagem vêm falar comigo. E eles falam a mesma coisa. Shigeo, na maquiagem eu não posso errar, tem que ser perfeito, os cílios, enfim, tudo que vai ser feito tem que ser bem detalhado. E eu acabo me cobrando que numa live eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, pessoal, entenda, a sua área, você já é mestre nisso, né? Na odontologia, no seu consultório, você já é mestre nisso. Só que para as redes sociais, você se permitir. Né? Eu digo assim, é você começar ali na faixa branca, de gravar vídeos e gravar lives. Então isso vai tirar um peso muito grande das costas de quem vai Você falou aí começar. da faixa branca, eu ouvi recentemente a síndrome do faixa preta, não sei se você já ouviu esse termo, né? Porque você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca, né? Você pode ser um faixa amarela, um faixa laranja e ensinar o faixa branca. O paciente é um faixa branca, ele não sabe absolutamente nada de odontologia, de técnica, de conteúdo. Né? Então vocês explicando para alguém alguma coisa básica, não precisa ser mestre, doutor, pós-doutorado em um assunto, né? Em alguma área da odontologia, mas o mínimo que você puder explicar para um paciente que ele não sabe nada já é extremamente importante, é muito relevante, pode mudar a vida de uma pessoa, talvez, um conteúdo básico, né? Perfeito. Com certeza. Com certeza. Então não precisa ser faixa preta para de gravar maneira vídeo e alguma. conteúdo, né? Não, não. Aliás, Fernando, olha que interessante. Um dos pontos mais fortes que as pessoas dizem que mais conecta nas redes sociais é a originalidade. É você ser original. Então, por exemplo, olha que incrível. O que existe de mais original em fazer algo ao vivo? Você saberia dizer, Fernando? Qual que é a coisa mais original que existe no ao vivo? Mais original no ao vivo? Sim. Não sei te responder. Não? Tá. A diferença entre algo gravado e o original. O que seria a coisa... Aliás, do gravado e do ao vivo. Sabe O ao qual é? vivo, o ao vivo sempre dá errado alguma coisa, né? Exato. É isso. Não é A coisa mais redondo. original é o erro. E o É mais o erro. bacana, né? O que mais engaja é quando desculpa a palavra, quando dá merda na gravação. Sim. Entra o filho no meio, entra o cachorro. Exato. Exatamente, exatamente. Acho que cerca de um ano, mais ou menos, teve um repórter americano, né? Tava na época de fazer home office e tudo mais, e ele entrou ao vivo, e ele foi pro quarto das crianças. Eu também tô no quarto da minha filhinha aqui. E ele entrou no quarto das crianças, e lá atrás dele, assim, tava a porta. E ele entrou ao vivo, rede nacional, para todos os Estados Unidos, sabe? E no meio, né, no momento que ele tava falando, de repente a porta abre e o casal de filhinhos dele entra assim, já, tipo, bagunçando, sabe? Teve uns camaradas também que fazendo reunião pelo Zoom, o cara deixou a câmera aberta se trocando. Sim. É uns caras sem noção, né, velho? Outlier, né? Você tá maluco, cara. Você tá maluco. Isso. Só que isso conecta, isso engaja. Isso engaja. Ô, Shigel, deixa eu te perguntar, vamos aqui para o pessoal. Qual que você acha que é o princípio básico para quem está começando agora e quer gravar um vídeo? Qual que é o principal caminho que você orientaria hoje para o colega que nunca gravou nada? O que você fala? Qual que é o passo a passo? Porque no nada vai ser de uma vez. Você vai pegar e começar a falar e gravar. Qual que é esse passo a passo que você recomendaria para esse profissional, para esse colega? Legal, Fernando. A primeira pergunta que eu faria é: em que jogo que esse cara tá? Em que jogo que esse profissional está? Se ele está no jogo de curto prazo ou se ele está no jogo de longo prazo. Por quê? Legal. Porque se ele quer ter consistência, gravar muitos vídeos, gravar muitas lives, né? E o bom da internet é que você escala, né? Você escala e influencia as pessoas. Então, isso vai crescer cada vez mais. Então, se a pessoa me responder, eu estou no jogo de curto prazo, eu quero começar e vou gravar um aqui, ali e tal, e não sei o quê. Ok. Agora, se você me falar, até o pessoal pode comentar aqui, você está no jogo de curto prazo ou no jogo de longo prazo. Por quê? Porque se a pessoa estiver no jogo de longo prazo, aí a estratégia é diferente, Fernando. Eu diria o seguinte: nós vamos trabalhar uma metodologia igual a dos atletas renomados de alta performance. Kaká, Ronaldinho, Pelé. Por quê? O que esses atletas fazem, Fernando? Eles treinam muito. Eles treinam. Eles praticam.
Então, por exemplo, eu vejo as pessoas querendo, elas me falam assim, Shigeo, eu tenho muitas dúvidas, como que eu começo minha live? Como que eu termino a minha live? O que que eu falo na metade? Como que eu engajo as pessoas e tudo mais? Eu falo, você está se preocupando com algo que é para depois. Por quê? Porque numa live, Fernando, nós vamos entregar tudo aquilo que nós treinamos antes. Tudo. Por exemplo, é igual uma prova da faculdade, uma prova do colégio. Se eu não estudo, o que que eu vou fazer ali na prova? Poxa, eu É vou pau. ficar... É, exatamente. Não tem Exatamente. resultado, não tem resultado. Exato. A não ser que a pessoa tenha uma ótima memória e prestou atenção na aula. Correto? Isso. Então, o que eu diria para quem está no jogo de longo prazo é você praticar, é você se preparar. E tem a preparação emocional, você preparar o seu emocional para estar na live. Tem a preparação de conteúdo, isso. Tem a preparação também mental, psicológica, porque senão você vai entrar já com medo de críticas, com medo dos números, né? As pessoas ficam muito presas ainda ao número que tem de pessoas na live, número de comentários, enfim. Então o foco delas está totalmente no lugar errado. Então, preparação emocional, psicológica, de conteúdo. E tudo isso é o antes da live, que é o mais importante, Fernando. Essa é a principal dica. E Sheila, não precisa fazer uma live de 1 hora. Você pode fazer uma live de 10, 15 Perfeito. minutos para conversar com os seus pacientes, né? Eu tenho um caso de uma colega cliente, ela é odontopediatra, ela cuida de crianças, de odontologia para crianças. E ela me contou um case, né, que agora no momento de quarentena eu sugeri para ela, ó, entre em contato com seus pacientes, faz uma chamada de vídeo para ele, para ver como é que eles estão, como é que estão passando nesse momento. E aí ela me falou que a paciente, quando recebeu a chamada dela acho que foi pelo WhatsApp, não sei, videochamada, a paciente ficou tão emocionada porque nossa, a doutora parou para fazer o que ela tem para fazer para dar atenção para mim, ela se sentiu importante, né? Uau. E as crianças viram a doutora lá toda de jaleco, não sei o que, ficaram brincando, ficaram felizes, né? Então criou um rapport, criou uma conexão tão poderosa que agora se imagina se essa paciente vai trocar ela de dentista. Ela pode ela pode morar no Japão, que ela vai atrás dessa dentista para tratar, né? Porque você conseguiu conectar, né? E acho que nesse momento de pandemia, de estar todo mundo mais resguardado, né? É uma grande oportunidade para você se conectar com o teu paciente, né? E eu vejo que nem você falou no início, aí o pessoal acha, é a blogueirinha, é o marqueteiro, não sei o quê. Não tem nada disso. Você está entregando um conteúdo. É como se você respondesse uma pergunta que o paciente fizesse sentado na tua cadeira. Você grava o vídeo, né? Então... Perfeito, pessoal, Fernando, perfeito. Pessoal, se a gente tiver perguntas aí pro Shigeo, manda aí no chat, manda aviãozinho para mais colegas virem participar aqui com a gente. Ah, que legal aqui, ó. Rodrigo mandou uma pergunta. A seleção da câmera e da iluminação é importante? Rodrigo, a grande dica é a seguinte, é você começar com aquilo que você tem. Por quê? Porque senão nós vamos estar sempre... Opa, peraí, mas eu vou dar um exemplo. Não, mas o Fernando ele tem uma iluminação boa. Aí, ok, aí você está comparando com o Fernando. Só que aí, um dia antes da tua live, você vai em um outro profissional que você segue aqui no Instagram e vê o cara com uma iluminação ainda melhor, sabe? Aí você fica, cara, não, mas eu preciso estar no outro nível, entendeu? Então, cuidado com essa síndrome de estar sempre buscando algo que a gente não tem como uma referência para não fazer. Cuidado, cuidado. Então, Rodrigo, melhor dica aqui, comece com a câmera que você tem, com o aparelho que você tem, iluminação que você tem. Isso. Tá certo? Show de bola, mas o show de importante bola. é começar. Até, só alongando um pouquinho mais, Rodrigo, seguinte, as pessoas gostam de ver evolução também. Então, por exemplo, imagina, você a sua primeira live, você tá lá meio que no escuro, a iluminação não tá muito legal, né? Você não tem um fone de ouvido, tá meio que barulho, ok. Mas depois, na próxima semana, imagina você chegar na sua live, pessoal, olha só, comprei aqui um fone de ouvido, tô com uma nova iluminação. As pessoas começam a torcer por você. Elas começam a torcer, elas vão vendo que você também quer trazer melhor qualidade. O que elas fazem? Elas vão investindo mais em você também. Isso é legal. Isso é legal. Tem outra pergunta aqui, Shigeo. Como escolher os conteúdos e depois de escolhido, como elaborar os scripts do vídeo? Uau!
Muito bom. Essa pergunta aí é do curso que a gente. É a pergunta, você vai dar spoiler? Muito bom, Alisson. Ok. Alisson Kono, ó, acredito que é descendente de japonês. Muito boa pergunta, muito bom. Vamos lá. Como escolher os conteúdos? Alisson, o segredo está na sua audiência. Quem é o público para quem você vai falar? Então, primeira dica aqui. Quem é o público? Por exemplo, eu aqui... Como o mestre fala, né, Shigeo? Conteúdo define audiência, né? Isso mesmo, isso mesmo. Então, por exemplo, eu aqui me preparei para conversar com o Fernando e eu sei que a audiência dele são de doutores da área de odontologia. Então, toda a minha mentalidade tá odontologia, dentistas, tá certo? Então, primeiro, definir quem é o público. Segundo ponto, como que esse público vai atrair? Por que eles vão ficar com você na sua live, fazer perguntas e interagir? Porque ou eles têm um problema, eles querem resolver aquele problema, estão passando por algum desafio, ou eles estão buscando uma solução, eles querem sair do local que eles estão, do resultado que eles estão. Então, se você mapear as dores, os desafios, as dificuldades, ou até mesmo onde a pessoa quer chegar. Onde que ela quer chegar? Igual, aqui eu acredito, né? Segundo o Fernando até me deu algumas dicas, os doutores aqui, o que eles querem? Fidelizar pacientes, eles querem ter uma agenda cheia de clientes, não é? Opa, não ter nem tempo, né, de tomar um cafezinho, mas estar atendendo, estar praticando a profissão, ter clientes qualificados, não é mesmo? É aquela pessoa que não chega ali do zero, que te faz passar raiva, que chega atrasado no atendimento, enfim, você estar qualificando, né, clientes qualificados. Então, quando você sabe exatamente o que as pessoas precisam, a sua live, né, a gente chama de uau. Então, é você trazer um público, assim como o Fernando disse, que as pessoas vão falar assim, uau. Então, a grande dica aqui é a seguinte, pergunte-se, qual vai ser o conteúdo, qual vai ser o tema em que a minha audiência, né, as pessoas que vão me assistir vão falar assim, uau, que incrível, que live maravilhosa, eu não quero que ela acabe. Então, essa é a grande dica, é a grande sacada. Essa é sacada até de palestras. Pois é, e o Instagram tem vou falar uma ferramenta bacana no Stories, são as enquetes. Você, por exemplo, pode colocar lá, você gostaria que eu falasse sobre clareamento ou sobre ortodontia? E ver o que a tua audiência quer falar. Né? Dependendo de quantos seguidores você tiver, você vai falar de acordo com o que essa enquete te trouxer de resposta, né? Ô, Shigeo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu coloquei aqui o tema da live, né? Perca o medo de gravar vídeos e fazer live. Por que hoje é tão importante para quem tem negócio, para quem tem empresa? Nós dentistas, nós somos empresários também, temos um consultório para tocar. Por que hoje é importante gravar vídeos e fazer lives, da tua opinião? Ok. Primeiro que todo o mercado praticamente já está saturado, correto, Fernando? Tem muitos profissionais, ou seja, tem muita concorrência. Então, num mercado que existe tanta concorrência, a grande pergunta é, como que você se diferencia? O que você faz de diferente? Não é? O cliente ele vai perguntar, peraí, eu vou aqui na loja, né, no consultório A ou eu vou no consultório B? Então, a pessoa fica em dúvida. E sem saber qual é a diferença entre o consultório A e o consultório B, a pessoa vai entrar na guerra de preço. Ela vai por preço. Então, deixa eu ir aqui na clínica A, no consultório A, e eu vou perguntar, eu vou fazer um orçamento aqui. Aí depois ele vai no consultório B e faz a mesma coisa. Isso. Por quê? Porque na nossa mente funciona assim. Se eu economizar aqui, eu vou poder passear, eu vou poder comprar tal coisa, eu vou assinar Netflix, assinar não sei o quê. Entende, pessoal? Então você vai cair na guerra de preço. Então é muito importante você colocar conteúdo, você estar mostrando aqui os seus diferenciais para que as pessoas entendam o valor daquilo que você faz. Isso. Né? Até com você, Fernando, e com quem está aqui nos assistindo. Com certeza, vocês já compraram qualquer coisa, seja comida, seja um acessório, seja uma roupa, vocês compraram num local que era muito mais caro, ou até era um pouco mais caro, do que num outro local. Talvez pelo atendimento, talvez porque você simpatizou mais com o atendente, o atendente foi mais simpático, te tratou melhor do que num outro local. E você acabou mudando, migrando.
Então é importante para que você mostre os seus diferenciais. Porque tem algo, mesmo numa concorrência, mesmo numa área muito saturada, tem algo que te torna único. Tem algo que te torna único. E aí as pessoas Não. pagam o seu valor, não o seu preço. Elas pagam o seu valor. Perfeito, é importante isso, definir a diferença entre preço e valor, né? O preço, as pessoas têm que, o valor é até quanto essas pessoas estão dispostas a pagar a você, né? E os vídeos entram para aumentar a percepção de valor, né? Então, essa Sim. guerra de percepção de valor que o vídeo faz com que você aumente a percepção de valor do teu consultório, do teu produto, da forma com que você se comunica, né? Então, trabalhar a percepção de valor, aí você não tem que se preocupar com o preço, o paciente entendeu e está disposto a pagar aquilo que você está cobrando, a tua precificação, né? Exato. E também tem um outro gatilho, um gatilho muito forte, que funciona no ser humano e sempre vai funcionar, pessoal. Isso aqui sempre vai funcionar. Que é a seguinte. Fernando, vamos imaginar a seguinte situação, e eu vou pedir aqui ao pessoal também que se coloque nesse momento, nessa seguinte história que eu vou contar. Fernando, imagina o seguinte. Você está passando, você está caminhando pela rua e de repente tem uma fila de pessoas para entrar, vamos supor, em uma cafeteria. Tem uma fila de pessoas. Agora, nessa situação que estamos vivendo, tem que dar um certo distanciamento, correto? Ok. Uhum. Então as pessoas estão ali, imagina que tem 15 pessoas distanciadas para entrar ali numa cafeteria, num cafezinho. Ok, e você está com 2 sacolas, uma em cada mão. Sacolas pesadas, você está voltando do mercado para sua casa. No momento que você está passando por aquela fila, uma das sacolas, ela se rasga. E cai tudo ali, todos os produtos, fruta, rola ali uma laranja, um tomate, ok. O que acontece? De todas as pessoas que estão ali, uma, ela toma a iniciativa de vir ali te ajudar. E ela recolhe, né? Ajuda você a colocar na outra sacola, pergunta se está tudo bem, ok. Então ela acabou de te ajudar, tudo bem, Fernando? Ok. E aí você olhou rapidamente para a pessoa e falou, nossa, muito obrigado, fico muito agradecido. Ótimo. Dias depois, ela passou, terminou essa situação. Dias depois, vamos supor que você vai com a sua família, Fernando, você vai até um shopping. Isso. Aí você está caminhando ali pelo shopping, isso. E aí tem uma loja de roupas do lado direito, uma loja de roupas do lado esquerdo, correto? Isso. E aí tem, né, os vendedores geralmente ficam ali na porta e tudo mais. E quando você está indo, e aí a mesma, lojas com o mesmo estilo de roupa. Vamos supor, roupa infantil, você está indo comprar um presente para uma criança. Aí você olha uma loja, olha outra, conversa, né, com seus familiares. E aí, que loja que a gente vai primeiro? Vamos nessa? Vamos naquela lá? Né? Vamos um dia mais barato? Vamos algo mais em conta? E tal. Ok. Só que aí, naquele exato momento, você olha para o vendedor, opa, conheço aquela pessoa de algum lugar. Conheço. Só que aí até cair a ficha, não cai. Você não consegue lembrar. É tanta gente, né, Fernando? Tanta gente. Uhum. Ok. E aí, mas você... Opa, peraí, eu te conheço. Olha lá, só o fato de eu já conheço aquela pessoa já te faz ir se aproximar dela. E aí no momento que tá ali, lembrei, é o cara que me ajudou na sacola e tudo mais. Pronto. Então, que gatilho que eu quis dizer aqui? É o de você ajudar uma pessoa antes de você querer oferecer o seu produto, o seu serviço ou qualquer coisa. Então isso funciona muito bem aqui nas redes sociais. Você ajudar antes de qualquer coisa. E essa pessoa acaba sendo recíproca, vai querer comprar alguma coisa de você em troca da informação relevante que você deu para ela, né? E na Exato. odontologia a gente consegue muito isso, Shigeo, explicar, a melhor tipo de tratamento para você é esse. Eu gostaria de orientar você sobre a melhor escova de dente que você pode usar, quanto de pasta de dente você coloca na escova, como que você limpa o seu aparelho ortodôntico, de quanto em quanto tempo você faz a manutenção preventiva, o que é um implante dentário. Então tem muito conteúdo que a gente pode compartilhar. E até naquele paciente, que é um paciente que é aquele que fica pesquisando no Google, tratamento odontológico, o cara clica no site, vai no site onde tem um vídeo seu falando, ele vai se conectar muito mais porque você entregou uma informação relevante para ele e ele vai tomar a decisão, de repente, pelo menos marcar uma consulta com você,
para saber do que você está falando, do que se trata daquele serviço que você comentou num vídeo que ele viu na internet. Eu tenho um relato, Chico, outro dia eu fui visitar um cliente, né, um cliente de primeira, não me conhecia, eu não conhecia, eu fui visitar a clínica, né, para fazer a consultoria, para fazer a contabilidade, regularização. Aí eu perguntei onde você conheceu a HelpDoc, a minha empresa, né? Aí eu vi um vídeo seu no YouTube. Eu falei, caraca, você viu um vídeo meu no YouTube? Agora eu tenho um canal no YouTube da HelpDoc, quem quiser vai lá, se inscreve no canal, curte, compartilha também, né? E aí eu comecei a ver isso de forma orgânica. Eu tinha subido um vídeo assim que eu gravei de como fazer a contribuição ao INSS, alguma coisa assim, eu não lembro. E aí eu subi o vídeo assim de forma assim aleatória, sem planejamento, sem forma espontânea. E aí ela me falou, eu vi um vídeo seu no YouTube. E foi por isso que eu tomei a decisão em entrar em contato com a sua empresa e marcar essa visita para eu conhecer melhor. E aí eu fechei a parceria com essa colega, né? A gente fez toda a parte de regularização, contabilidade para ela. Foi a partir daí que eu comecei a gravar vídeos e subir no canal no YouTube. Eu também era um cara extremamente tímido, né? Quem me conhece aqui mais tempo sabe que eu era de falar pouco, né? E aí com a empresa, como eu vi a necessidade de transmitir as informações sobre a parte principalmente regulatória, de vigilância sanitária que os consultórios exigem, eu vi uma informação tão valiosa que eu tinha que os colegas desconhecem, eu falei, preciso compartilhar isso, né? E hoje a internet, com a internet, o que você muito bem falou, né? A capacidade de influenciar e de escalar, de mais pessoas virem, é impressionante isso, né? Sim. Então a gente tem essa possibilidade aí muito na nossa mão, né? Basta só a gente escrever, começar a produzir esses conteúdos, né? Quem aqui já grava vídeo, gente? Quem está aqui assistindo que já gravou vídeo, escreve eu gravei. Eu sei que a Fabiana Eguchi, ela tá com um trabalho bem bacana, ela tá gravando os vídeos. E é legal também, você pode visitar o perfil de colegas que já gravam um vídeo e ver o que eles estão falando e modelar, né? E ver o que tem engajamento, né? Exato. A Daniela. Boa noite. Ó, tem alunos aqui do Japão. Oi, Geisa. Que legal. Shigeo, a gente aqui no Brasil, a gente tem um código de ética, né, da odontologia. Então a gente tem algumas restrições. A Milena eu gravo, mas não é para vendas. Então a gente tem algumas restrições em relação à publicidade, né? Então a gente não pode falar preço, promoção, um monte de coisa, né? Mas aí outro dia eu estava participando de uma live na Sociedade de Cirurgiões Buco-Maxila e me perguntaram, Fernando, o que você mudaria o código de ética? O que você acha? A Thaís grava vídeo já, é isso aí, tá? E eu falei, é um código antigo, é de 1960, se eu não me engano, acho que deveria ter mudanças, principalmente para esse novo modelo de mercado que a gente vive hoje, né? Porém, não é algo que não me atrapalha, porque eu falo conteúdos que eu educo, eu entretenho e eu engajo o meu paciente, né? Então, tudo que tem no código de ética, eu respeito, não tem problema nenhum, mas o conteúdo que eu gravo está totalmente dentro do código de ética, né? Então, os colegas me perguntam muito em relação ao conteúdo que vai ser publicado, se respeita o código de ética, né? Então eu queria só compartilhar essa informação com eles. 2009, é isso aí, Rô. Legal. Ô, Shigeo, compartilha com a gente, cara, como é que... eu vi agora que está em moda um tal de live commerce, né, cara? Como é que funciona isso? É tipo um Shoptime? Como é que... Conta pra gente como é que... Ok. Tá certo. Essa ferramenta. Tá, só vou pontuar isso que você comentou anteriormente, Fernando, que é o seguinte, pessoal, se o seu código, né, o código profissional não te permite você divulgar, fazer promoção, fazer venda, né, vender um pacote da sua clínica, mas você pode fazer a melhor das vendas aqui numa live, ou no seu Instagram, ou no seu YouTube. Sabe qual que é a melhor venda? É compartilhar conhecimento. Compartilhar, é você tirar dúvidas. É você realmente se entregar, se entregue de ser humano para ser humano, não só de profissional para futuros pacientes, futuros clientes. Não,
e se entregue de ser humano para ser humano, né? Entre aqui num vídeo com o seguinte pensamento: eu tô aqui para salvar vidas, eu tô aqui para transformar vidas, eu tô aqui para contribuir para uma sociedade melhor, não é? Porque quando você, olha que interessante, é um paradoxo bem legal, né? Eu quero prosperar, mas espera aí, como é que eu faço para prosperar? Simples, a equação é simples. Você faz muitas pessoas prosperarem e aí elas ajudam você a prosperar. Então, se o seu código profissional não permite, faz o seguinte: entra aqui para compartilhar muito conteúdo, tirar muitas dúvidas, que é o que o Fernando disse. É como se o cliente estivesse ali no seu consultório. E você não está vendendo, você está tirando dúvidas, você está esclarecendo, né, contando qual é a melhor escova, pasta de dente, melhores hábitos. Simples. Você não precisa vender. É a técnica chamada vender sem vender. Porque as pessoas elas vão ficar doidas. Elas vão ficar: Fernando, eu preciso de você. Cara, Fernando, você já me ajudou tanto. E olha só que interessante, pessoal. Mesmo que a pessoa não tenha dinheiro, valor financeiro para investir em você, mas ela vai falar de você, ela vai recomendar você, ela vai falar da sua live, ela vai falar assim: cara, eu tô seguindo o Fernando, meu, e o Fernando é um... Primeiro, ele é um dentista muito descolado, o cara fala, ele faz piadas. Ó, isso é interessante também, pessoal. Sai um pouco só dessa área profissional. Imagina só, Fernando, imagina só, o cliente, imagina numa rodinha de amigos, ele fala assim: cara, o meu dentista, ele é muito massa, ele é muito top, ele gosta de futebol igual eu gosto. Ou então, cara, o cara curte, ele curte rock da mesma maneira que eu curto, sabe? Então, Você falou isso aí, Shigeo. Quinta-feira eu vou fazer uma live com um colega de fazer cerveja em casa, vou ensinar a turma. Uau! Então nada a ver com o que, mas eu sei que os colegas aqui gostam de uma cervejinha. Ah lá, pronto, pontos de conexão, pontos de conexão. Então imagina só, a pessoa tá lá na rodinha de amigos e fala assim: meu dentista, ele é muito top, ele curte rock, eu também curto. Quando eu tô lá, eu não saio simplesmente com um sorriso novo. Cara, a gente bate altos papos, conversa, que pena que acaba, que pena que ele tem um outro paciente. Pronto, pontos de conexão, gente, pontos de conexão. Você vai fidelizar seus clientes, tá? Então, vender sem vender. Você não pode vender, não venda. Compartilhe seu conhecimento, tá? E a próxima pergunta que você trouxe, Fernando, Foi da Live Commerce, né? do Live Commerce. Correto. Pessoal, hoje eu acredito que eu sou um dos, talvez, pioneiros em ensinar o que é o Live Commerce. Então, o Live Commerce é simplesmente você transformar aqui o seu Instagram, é toda uma estratégia, tá? É um sistema, é um método, onde você transforma todo o seu Instagram ou a sua rede social eu chamo de, uma máquina de vendas. Como assim uma máquina de vendas? Por quê? Porque a sua live, seus stories, seus vídeos, toda a sua comunicação é para você estar gerando mais clientes, está gerando mais vendas, está gerando mais pessoas entrando em contato com você, seja no seu inbox, seja no seu WhatsApp, se você deixar ali um link, enfim, é isso. Shigeo, live commerce pode ser feito para a área de serviços? Sim, 100%. Fernando, essa informação aqui é importante. Faz 5 anos que eu trabalho 100% na minha casa. 100%. Só saio de casa se eu quero dar uma palestra, um treinamento presencial ou ir para o mercado, alguma coisa assim, tá? Só. Então, e eu sou da área de serviços, eu vendo serviços. Eu vendo atendimentos, eu vendo cursos, eu vendo mentorias, né, faço consultorias online, enfim. Então, no meu caso, o que é o meu live commerce? Eu entro ao vivo, eu falo de problemas, eu falo de desafios, eu falo de dificuldades que o meu público, né, que a minha audiência está passando. E ali eu dou dicas, eu falo, eu dou os meus exemplos, eu dou exemplos de alunos, de clientes, enfim. Então eu digo como que a pessoa pode solucionar o problema que ela está passando. E através ali da live, eu tiro dúvidas, eu direciono, eu dou dicas de livros, de filmes, de coisas, de treinamentos. Muitas vezes eu falo até nem de treinamentos meus, né? Olha lá, eu tô falando, não, ó, no seu caso, talvez eu não possa te ajudar, mas olha, tem esse profissional aqui, tem esse colega de trabalho, tem essa pessoa que eu conheço, tem esse curso que eu já fiz, sabe? Então você está direcionando as pessoas. É importante lembrar que nós temos muita informação. Google, YouTube, internet, é muita coisa. Então as pessoas elas estão perdidas, Fernando, perdidas. Então se você é a pessoa que direciona,
Você vai aliviar aquele peso, você vai economizar o tempo dela. É isso, pessoal. É isso. Tem muitas pessoas que entram na minha live e não compram de mim. Me acompanham há 1 ano, 2, 3, 5 anos, Fernando. Só que elas trazem outras pessoas. Porque numa roda de amigos, numa roda de família, alguém fala assim, nossa, eu tô com essa dificuldade. Ó, vai lá no canal do Shigeo. Ó, eu conheço a pessoa para te ajudar. Ou então ele deve conhecer alguém. E pronto. Aí vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então é isso, pessoal. É essa atitude de compartilhar, essa atitude de você esquecer um pouco, né, se eu não me engano é o Caio Fernando de Abreu, né? Nosso querido escritor, ele tem uma frase muito interessante que diz assim, um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Então o que eu fiz? Eu guardei a minha no bolso e fui. Olha que interessante. Então a live é você guardar os seus medos, suas inseguranças e ir lá ajudar pessoas que estão passando por maiores dificuldades que você, Perfeito. doutor, doutora, sabe resolver. E sabe há muito tempo, estudou muito, tem muita autoridade para falar sobre isso. Eu acredito que Não, essa é a grande sacada. não, perfeito. Falou tudo. Aí você matou a pau. É exatamente isso. É exatamente isso. Põe o medo do bolso e vai ajudar o teu paciente que ele precisa ouvir uma orientação, ele precisa saber o que fazer em casos, em determinados casos. É exatamente isso. Isso. Gente, Perfeito. quem tem pergunta aí, manda pergunta aí pra gente. Daqui a pouco Olá. a gente vai entrar na reta final. Isso. Isso mesmo. Então é transformar o seu Instagram ou a rede social em realmente é a sua vitrine. É a sua vitrine do seu negócio. No caso aqui, né, doutores e doutoras, é você falar do seu trabalho de uma maneira que as pessoas que participem das suas lives, do seu conteúdo, e elas te procurem. Elas vejam em você a solução do problema delas. Cheguei até uma pergunta aqui do Alisson, a diferença entre os canais YouTube e Instagram e o objetivo de cada um. Você quer responder? Ok, posso, Por tá? favor. Ok. Pessoal, o YouTube, ele é mais para a pessoa que ela já sabe do problema, ela já está pesquisando. Então temos diferentes níveis, né, em que a pessoa está. Por exemplo, vamos falar rapidinho aqui, três níveis de potenciais clientes. Número 1 é o que sabe do problema, sabe da dor, e ele já está pesquisando. Isso. Só que é uma parcela muito pequena das pessoas que já sabe do problema. Ah, eu tô com um problema aqui, é no meu siso, em tal dente, tal, tal, tal. Então a pessoa está pesquisando. Problema no siso. Isso. Então esse canal, o melhor canal para essa pessoa é o YouTube. Correto? Ok. Um segundo grupo de pessoas é a pessoa que sabe do problema, ela está passando uma dor, está passando um desafio, mas ela não está pesquisando. Ela não está pesquisando. Logo, essa pessoa ela não está no Google e não está no YouTube. Talvez ela está no YouTube pesquisando uma outra coisa. Um filme, uma outra dica, enfim. Ok. E existe um terceiro grupo. E esse segundo grupo aqui, Fernando, ele já é um grupo maior. Tem dor, mas tipo assim, ele está procrastinando. Não está procurando uma solução ainda. Não está doendo tanto, tá? Mais ou menos isso. E existe um terceiro grupo, que é a grande maioria. Que são as pessoas que não sabem que tem um problema, ou não sabem que passarão por aquele problema. Por exemplo, eu não sabia da existência do siso até começar a ter problema do siso. Isso. Então, e por isso, por não saber do problema, por não saber que eu vou passar por esse problema, eu não estou pesquisando. Então, eu não estou lá no YouTube, no canal do Fernando, por exemplo, ou no canal de algum outro doutor na área de odontologia. Então, onde é que eu estou? Redes sociais. Redes sociais. Então, o YouTube, ele é muito específico. É a pessoa que vai pesquisar pela dor que você resolve. Por isso é importante até os textos no YouTube, o título chamativo, o que a pessoa está pesquisando, né? Isso. O YouTube, você faz, é uma ferramenta do Google, né? Então, quando você Isso. faz um anúncio no Google, é por palavra-chave, né? Então, dor de dente dentista na Vila Mariana. Como curar a dor de dente, né? Então, a pessoa, como o Shigeo falou, vai buscar ou pelo problema ou pela solução, né? O que Isso. fazer quando sentir dor de dente? Aí tem o cara que tá com problema. Aí o cara é endodontista na Vila Mariana, esse já sabe a solução para a dor de dente dele, né? Então é Perfeito. mais ou menos isso a diferença dos canais. E aí o Instagram é aquele cara que tá
tá vacilando lá, tá rolando o stories, você fala como prevenir a dor de dente. Aí você põe um Perfeito. conteúdo relevante para ele de como prevenir a dor de dente, e pode ser um endodontista falando, alguma outra especialidade, né? Perfeito. Ó, até o Fernando comentou uma palavra aqui, gente, que eu não sei o que é endodontista. É Olha o lá, especialista em canal, fazer entendi, canal. entendi. Olha lá, provavelmente eu só procuraria, só saberia disso quando eu estivesse com um problema de canal. Sim, Exato, exato. exatamente. Muito bom. Respondeu Alisson. Isso. E Alisson, Ga- se possível, tenha conteúdo nas duas áreas, porque aí você consegue atingir vários públicos. Tudo bem? Se Exatamente. possível. Se possível. Odontologia você tem que estar no Google, no YouTube, se possível. Sim. São poucos os colegas que eu vejo que tem canal no YouTube. É um ou outro colega que tem. Uau. A maioria opta em ficar em rede social apenas. Né? Rede social é importante você ter presença digital em rede social, porém, o serviço odontológico você vai muito pesquisar no Google, vai ver a opinião de alguém que já usou o serviço, né, para avaliar, para tomar decisão em contratar. Você vai naquele Google Meu Negócio, é importante você posicionar o teu consultório no Google Meu Negócio, né, e dá para Muito subir bom. vídeo, dá para subir foto, imagem, conteúdo, né. Perfeito. Nossa, Chiga, eu tenho um monte de pergunta que tá pipocando aqui para Uhul. mim, velho. Acho que não vai dar tempo da gente responder, cara. Eu acho que não vai dar tempo da gente responder. Aqui, a Marta, faço os vídeos ou deveriam ser os médicos? Ela tem uma clínica que tem vários médicos que trabalham lá e ela pergunta se quem faz os vídeos é ela ou os médicos que você sugeriria aí, Shigeo? Marta, se são várias pessoas, poderia ter quadros diferentes. Tá? Se são especialidades diferentes, poderia ter quadros diferentes. Assim não pesa tanto, por exemplo, quando é uma pessoa só também, fazer vários vídeos e lives e tudo mais. Agora, se você tem uma equipe, várias pessoas, poderia. Por exemplo, segunda-feira é tal especialidade, quarta-feira outra especialidade. Poderia ser algo assim, entende? E aí levantar o nome da clínica em si, da equipe em si. Isso seria muito bacana. Tem vários canais que fazem essa metodologia e dá super certo. Aliás, seria como uma liga, né? Então, cada pessoa vai trazendo também o seu próprio público, não é? Por exemplo, cada um tem o seu Instagram e, né, imagina, eu e o Fernando, nós unidos, levando pessoas para um mesmo local. Então, isso vai crescer bem mais rápido. Você se torna uma autoridade muito mais rápido. Eu também, complementando a tua resposta, Shigeo, eu falaria para a Marta que pessoas compram de pessoas. Né? Então, Sim. coloca a equipe para falar, para gravar vídeo, uma dica de 15 segundos, uma dica de 1 minuto sobre alguma especialidade, como você mesmo Isso, falou, fazer vários isso, quadros. Então, acho que eu colocaria os colegas para criarem conteúdo, gravarem conteúdo. isso. Legal. Eu acho que eu não respondi a segunda parte da pergunta. Marta, olha que interessante. Vamos supor que algum desses profissionais que trabalhe com você, da sua equipe, né, do seu time, que algum deles tenha medo, tenha vergonha de gravar vídeos e lives. Por quê? Porque é desconfortável no começo você olhar para uma câmera, né? As pessoas ficam, mas eu não estou falando com ninguém, eu estou falando com uma câmera, é desconfortável. Então, se tem mais pessoas, você pode fazer um bate-papo. E ao invés de olhar para a câmera, olha que interessante, Fernando. Né? Se o grande bloqueio é esse de ficar olhando para a câmera, você pode olhar de lado para a pessoa e bater um papo ali e filmar os dois conversando. Imagina dois profissionais ali debatendo, olha, não, as pessoas passam essa dificuldade é porque elas não sabem disso, disso, disso. E aí não se torna um vídeo, se torna um bate-papo entre gente de peso ali. Gente de peso, gente que sabe do que está falando. E fica mais natural do que você tá aqui olhando para uma câmera. Muitas vezes ali com o olho regalado, estalado, né? Igual foi o meu primeiro vídeo. Tá? Então dá para fazer isso também. Funciona muito, muito. Olha lá, papo de doutor, papo de, né, alguma coisa assim. E colocar um quadro bem legal, bem legal. Não, tem muita coisa para fazer aí, tem muita oportunidade aí de conteúdo, de ideia. Tem clínica que eu tô fazendo, tô dando consultoria, que eles montaram um estúdio dentro da clínica para paciente fazer foto, fazer selfie, marcar a Uau. clínica e publicar. E para os Uau. dentistas também, quando estiverem ociosos, sentarem lá e fazer live deles, da conta Caramba. deles, né? Convidando para a clínica. Né? Então tem muita oportunidade aí, né? Então,
Eu acho que quem não perder esse medo de gravar vídeo, fazer live, está perdendo uma grande oportunidade de ter, de se relacionar com o teu cliente e principalmente vender. Né? Sim. Nós somos dentistas, nós temos um código de ética, porém nós não podemos ser hipócritas. A gente sobrevive, a gente tem que ter venda, a gente precisa vender, senão a gente não sobrevive, a gente não consegue pagar as nossas contas no final do mês. Né? Então, a venda é importante. Eu vejo muitos colegas que têm vergonha de vender. Tem vergonha de falar o preço para o paciente fala, nossa, que caro. Se o paciente falar que caro, você não entregou valor suficiente para que ele estivesse disposto a pagar pelo serviço que você se propôs a fazer, né? Então, Perfeito. Que nem o Shigeo falou, se você não se diferenciar, você vai ser comparado com todo mundo. A partir do momento que você passa a se diferenciar, os pacientes não vão ter não vão ter como comparar você a ninguém. E vão perceber um valor muito maior e vão pagar o que você propor para ele, né? Mas aí tem todo o planejamento, você tem que entender que é teu público, a capacidade financeira dele pagar, criar condições de parcelamento, entre outras coisas, né? Tudo isso eu falo na Masterclass que vai acontecer dia 21 de agosto, já estou fazendo o meu pitch aqui, convidando todo mundo aqui da audiência. Dia 21 de agosto é uma Masterclass ao vivo pelo Zoom, onde a gente fala disso, de planejamento, escolha de público, marketing, vendas, que a gente não pode mais, agora nessa retomada, errar na mão, perder a oportunidade de melhorar o nosso negócio e ter resultado. Né? Eu vi muitos colegas tiveram problemas nessa pandemia, onde não tinham caixa suficiente para sobreviver esses meses, tiveram que pegar empréstimo, muitos fecharam os consultórios porque não tinham condição de mantê-los em funcionamento. Né? Então agora, nesse momento de retomada os atendimentos, é hora da gente realmente sair um pouquinho do mocho e começar a... Mocho é a cadeira que o dentista senta hoje. Ó, não sabia. Ó, já é um conteúdo. Então, já é um conteúdo, agora você sabe. Mocho, sair do mocho e começar a pensar do teu consultório como uma empresa. Né? A empresa tem vários departamentos, tem o marketing, tem o comercial, tem a parte financeira, tem os processos de biossegurança que agora vão ser revistos. Né? Então, estou fazendo um convite aqui para vocês. Quem quiser participar, vai ser dia 21 de agosto, ao vivo, pelo Zoom. Tem um link na minha bio para você clicar lá e preencher o formulário de participação. Custa R$ 97, é o preço de uma pizza. Você não vai falar que não vai ter desculpa para não participar. Porque, gente, não dá mais para a gente ficar trabalhando de uma forma que a gente não tem número, a gente não sabe quanto ganha, quanto gasta, de onde vem o cliente, para onde vai o cliente, não tem um departamento de marketing, não tem uma estratégia de marketing implementada e uma estratégia de vendas, né? Perfeito. E aí eu quero fazer um segundo convite aqui para o pessoal que está aqui assistindo a live, quem vai assistir depois, quem está assistindo depois gravado, na semana que vem o Shigeo e eu vamos fazer uma aula pelo Zoom, né? Num ambiente fechado, né? Para que a gente consiga tirar mais dúvidas, e o Shigeo vai compartilhar alguns conteúdos mais estratégicos, mais pontuais para ajudar mais vocês. Então, quem quiser participar também, a Fabi fez Masterclass também. Valeu, Fabi. Obrigado aí pelo depoimento. Então, na semana que vem, na quinta-feira, eu vou combinar ainda, eu estou falando quinta-feira, mas eu vou combinar com o fuso horário do Shigeo, que ele está lá em Tóquio, né? Mas a gente vai fazer uma aula fechada pelo Zoom, né? Que a gente vai até compartilhar a tela, como é que você faz algumas ferramentas para gravação, alguns aplicativos que a gente faz edição, não tem que ter nada profissional, pelo próprio Instagram, né? E Shigeo, cara, não tenho nem palavras para te agradecer o que você compartilhou com a gente. Queria que você finalizasse a nossa live aqui, desse o recado que você quisesse dar, convidar o pessoal para te seguir no seu Instagram. Depois segue o Shigeo lá no Instagram, ele tem um trabalho muito bacana. O Shigeo faz live todo dia, né, Shigeo? Sim. Compartilho muito conteúdo. Tá. Eu primeiro quero agradecer aqui. Pessoal, meu Instagram, Shigeo Nakahara, pode acompanhar. Eu dou dicas para você destravar insegurança, medo, enfim. Eu digo o seguinte, que se até eu conseguir hoje me expor, estar aqui nas redes sociais, falando, tirando dúvidas, ajudando pessoas, você também consegue. Todos nós temos algo para contribuir, né? Nós temos que vencer essa batalha aqui. A batalha não é entre você e a câmera, não é você e as pessoas, quem vai te criticar, não. É você superar as suas próprias travas. É uma mudança, ela tem que ser de dentro para fora. De dentro para fora. Eu assisto
eu acompanho muita live, mas muita live, Fernando. E esse medo que as pessoas têm de alguém vai me criticar, alguém vai falar mal e tudo mais, você é quase nulo, você não vê praticamente isso acontecendo. Então, só que é algo da imaginação. Você tem a opção de tirar os comentários, aí você não vai ver os comentários. É uma Exatamente. técnica também, né? Exatamente. Isso. Então, pessoal, para vocês que ainda não gravam, ou vocês que gravam, mas ainda não se sentem tão à vontade. Olha lá, o Fernando acabou de Tirei os desativar. comentários. Ninguém vai falar mal agora de ninguém. Boa, Fernando. Aí, gente, ao vivaço, tá? E, pessoal, olha só, se vocês perceberam, essa live aqui já foi algo incrível, que só foi capaz de acontecer porque tanto o Fernando quanto o Shigeo, a gente se dispôs a estar aqui, a se expor, a compartilhar conteúdos. Então, olha que interessante. Nesse exato momento, eu estou pedindo para que vocês que têm dificuldade acompanhem o meu trabalho. Então eu ganho novos seguidores, mais pessoas vão conhecendo o meu trabalho de maneira até orgânica. Ou seja, eu não precisei fazer link patrocinado, não precisei investir no YouTube, no Google, no Facebook ou no Instagram. Então tem muitos benefícios de você superar seus medos, suas dificuldades e dar esses primeiros passos. Isso. E é só assim. É só pulando na água, Fernando, para a gente perceber que a gente não vai afundar, morrer afogado, que existe, que dá para aprender a nadar. Então é isso, pessoal. Você que tem dificuldade, né? Não se esqueça, venha participar desse workshop junto com o Fernando. A gente vai dar muitas dicas práticas, tá? Fernando, tem muito curso por aí, respeito muito. Só que o meu trabalho, o que funcionou comigo foi prática, sair da teoria e prática. Então a gente vai levar exercícios práticos ali para o pessoal começar a gravar e deslanchar aí de começar nos vídeos e lives. Pessoal, gratidão aqui, muito obrigado. Muitos outliers aqui também, né? Nossos queridos colegas, Fátima, eu vi o Joval aqui também. Eu vi o Joval aí também. Isso. É que é tanta coisa que a gente quer compartilhar aqui, né, Fernando? Realmente transformar as pessoas, né? Pessoal, muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pela dedicação que vocês deram aqui. E você, né, Fernando, que contribuiu para que tudo isso aqui fosse possível, tá? Gratidão mesmo, lindo o seu trabalho. E outro detalhe aqui, né, quem que foi aqui? Doutora, que falou que participou da sua Masterclass, né? Isso é lindo, foi gente, a Fabi. Fabi, depoimento ao vivo, gente. Olha aqui só, a construção colega de autoridade. A Janelinha, a Fabi, foi outra Fabi também, que eu comentei a história da paciente, que ela fez a chamada e a paciente ficou feliz por ela ter. E a Fabi tá fazendo live todo dia. Seguem lá a Janelinha do Pediatria, vejam o trabalho que ela tá fazendo, que tá muito bacana, tá muito bacana. Que lindo. Ó, o que o Fernando acabou de fazer, gente, recomendando alguém que tá fazendo um lindo trabalho nas redes sociais. Olha que lindo. Gente, pense nisso. Quem tem clínica, você tem um impacto local. Olha lá, última dica aqui. Quem tem clínica, você tem um impacto local. Talvez o bairro, talvez a cidade, as pessoas te conheçam. E talvez até fora da sua cidade te conheçam. Agora, quando você está nas redes sociais, você tem um impacto nacional ou até mesmo internacional. Pessoas de todo o planeta. A gente está falando do Japão, diretamente de Tóquio aqui, pô. Exato, exatamente. Uau, gratidão, Fernando. Boa noite, legal, pessoal. Cara. Valeu, tá acabando aqui o nosso tempo. Então seguem lá o Shigeo Nakahara, ele tem dicas muito bacanas. Dia 21 de agosto, o nosso Masterclass, que, como o Shigeo falou, é um treinamento de gestão de consultório, porém mais prático do que conteúdo, né? A gente vai ter ferramenta, planilha, vai entrar no site, vai fazer página no Google Meu Negócio, vai fazer um monte de coisa, é prático, né? E a semana que vem a gente vai marcar a nossa aula fechada, né, pelo Zoom. E aí quem quiser participar me manda o direct que a gente vai mandar o link para participar da aula com o Shigeo aí com mais dicas práticas, como ele falou, né? E aí queria desafiar vocês também, depois vocês fazerem live, fazer um stories. Começa fazendo stories, grava 15 segundos no story, alguma coisa, agradecendo a gente aqui. Eu acho que você usou isso, né, Shigeo? Grava um vídeo agradecendo ao Shigeo por compartilhar isso e marca a gente lá no stories também, que é assim que começa. Né? Tá treinando. É assim que começa. Perfeito. Faz 15 segundos, depois você fica 1 hora falando. E aí todo mundo vai conhecer o teu trabalho e, consequentemente, você vai ter resultado.
Shigeo, 20 minutos, 20 segundos. Obrigado, cara. Um bom dia aí para você. Valeu. Aproveite o seu dia. Até daqui a pouco. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Uhul. Um abraço. Valeu.